participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30 um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode glorificar ao Senhor pela sua fidelidade. Todo tempo tu mesmo nós sendo infiéis, o Senhor continua fiel, continua bom e tem feito tantas coisas pelas nossas vidas. Eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia, adore ao Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino.
Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedestes para com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede para comigo. Versículo 8. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ir para o capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Verso 8. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Aleluia, glória a Deus. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Meus amados,
Estamos diante de uma palavra fantástica. A palavra de Deus aqui nos relata a construção do primeiro templo. Não só o primeiro templo em Israel, mas como o primeiro templo construído na história da humanidade, ao Deus Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos diz que Salomão, que à sua época foi o rei mais rico da terra, ele, ao pensar em construir o templo, a primeira coisa que ele pensou foi fazer aliança com Irão, rei de Tiro, no Líbano, hoje no Líbano, antiga Fenícia, que fica ao norte de Israel. E a Bíblia diz que ele mandou um exército de quase 100 mil homens para cortar madeira. Imagine, o pessoal fala em desmatamento Amazonas, imagine o que era 100 mil homens, 80 mil homens cortando madeira. Imagine, meus irmãos, quanta madeira ele trouxe para construir o templo. E a Bíblia diz que ele trouxe madeiras selecionadas. Era tanta gente assim porque era longe para carregar também a madeira. Muita madeira veio pelo mar. E diz a Bíblia que ele trouxe 3 tipos de madeira. Trouxe cedro do Líbano, que era a madeira mais fina da época para a construção. O cipreste, uma madeira muito reta. E o sândalo, uma madeira extremamente perfumada. Agora, o detalhe é que, embora Salomão tivesse importado o cedro, que era uma madeira fina, ele não deixou o cedro aparecendo dentro do templo, ele cobriu o cedro ainda de ouro. Imagine que luxo este templo, tudo coberto de ouro. Onde havia madeira, ele cobriu de ouro. Era uma maravilha do mundo antigo. E a Bíblia diz que depois de tudo pronto, este magnífico templo, Salomão então começou a orar para consagrar aquele templo. Esse templo foi construído em Jerusalém, ao norte da cidade de Davi. A cidade de Davi ficava na encosta do monte. Se você for hoje em Jerusalém hoje, as muralhas de Jerusalém, elas são chamadas de muralha sul, norte, leste e oeste. E junto à muralha sul existe uma ladeira, e nesta ladeira que era construída a cidade de Davi. E ao norte, então, para cima do morro, foi construído então o templo. O templo foi construído em cima do Monte Moriá. Para construir o templo em cima de um monte, o que Salomão fez? Fez muralhas gigantescas arrodeando o monte, então aterrou de maneira que as encostas do Monte Moriá ficaram aterradas e ficou uma esplanada em cima, lá somente com uma rocha, um pico do Monte Moriá, lá em cima daquela esplanada. E em cima dessa esplanada, ele construiu o templo. E conforme ele ia aterrando para encher aquela caixa de muralhas, né, você entendeu, né? Tem um morro no meio e uma caixa de muralhas, então tem que aterrar para a terra ficar no nível das muralhas e ficar uma esplanada. Conforme ia construindo, eles iam fazendo grandes cisternas, de maneira que toda a água da chuva que caísse naquela grande esplanada, toda a água não se perdesse, mas toda a água corresse para dentro daquelas grandes cisternas, porque havia necessidade de muita água no templo para o sacrifício. Então, aquele monumento, aquela coisa fantástica, de longe, de quilômetros se enxerga aquilo. Salomão constrói tudo aquilo e Salomão começa a orar. E Salomão faz uma oração maravilhosa, e a parte da oração que eu mais amo é o versículo 12 do capítulo 6, porque essa oração já me alcançou também. Salomão pediu assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome,
e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Aleluia. Glória a Deus. Salomão fez uma oração que nós poderíamos estudar uma semana de estudos bíblicos sobre a oração do capítulo 6. Eu li capítulo 6, versículo 32. E depois de Salomão então terminar esta oração, diz a Bíblia Sagrada que a glória de Deus encheu a casa. A glória de Deus encheu tanto aquele templo que eles não podiam entrar dentro do templo. Oh, glória a Deus. E o povo viu descer o fogo e a glória de Deus sobre a casa. O fogo e a glória de Deus desceram sobre aquela magnífica construção. Encheu, aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia Sagrada, então, que o rei, em gratidão a Deus, ofereceu sacrifício. E diz a Bíblia que também todo o povo ofereceu oferta ao Senhor. Somente o rei Salomão, só o rei, só ele, fora a oferta do povo, que eram milhões de pessoas, não eram milhares, eram milhões de pessoas. Somente a oferta de Salomão, diz a Bíblia, foi 22 mil bois. Vamos contextualizar para hoje. Hoje um boi gordo está R$ 1.400. 22 mil bois dá mais ou menos 30 milhões de reais. Além desta oferta, ele deu ainda 120 mil ovelhas. Uma ovelha hoje está aí R$200. Então foram 24 milhões de reais em ovelha. 24 milhões mais 30 milhões dá 54 milhões. Uma ofertinha assim, para ninguém botar defeito. 54 milhões de reais de oferta naquele primeiro culto. Dá para dar glória aí, meu irmão? Glória a Deus. O que foi feito com essa oferta? Isso é uma coisa interessante, não é a mensagem onde eu quero chegar, mas fazer um parênteses, eu sempre quando falo sobre esse assunto, eu chamo a atenção disso. O que foi feito com essa oferta? A Bíblia diz que todo o povo comeu durante 23 dias. O sacrifício era ofertado a Deus, o sangue era derramado no altar, a gordura era queimada, então o sangue era derramado apontando para Jesus, que iria derramar um dia seu sangue na cruz. Aleluia, glória a Deus. A gordura era queimada, somente a gordura era queimada para produzir aquele cheirinho do churrasco. Porque o cheirinho bom do churrasco não é a carne, é a gordura que cai no fogo. É isso que dá o cheiro bom. Carne queimada é fedorenta, agora a gordura queimada, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. É muito gostoso. Então, aquilo subia, aquele cheirinho subia. Então, como Deus é maravilhoso, o sangue era derramado no altar, a gordura era queimada. Deus não dava gordura para o povo. Deus sabe que gordura tem colesterol dá ataque no coração, dá derrame. Então, veja, meus irmãos, quando Deus pede uma coisa para nós, é que é melhor para a gente dar mesmo para Ele. Aleluia. Quando Deus pede uma coisa para ti, vai dando, que é melhor dar. Quando Deus diz não faz uma coisa, não faz. Deus nunca pede para você fazer uma coisa que é bom você fazer, não. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. O sangue derramado no altar, a gordura era queimada e a carne. E a carne, para onde ia? A carne, meus irmãos, a carne ia para a barriga do povo. Eles ficaram 23 dias na festa, comendo. Foi tanta oferta, foi tanto sacrifício, que eles ficaram 23 dias dando glória a Deus, cantando. Todo mundo esqueceu lá da roça, todo mundo esqueceu da loja, era todo mundo dando glória a Deus, aleluia. O que nós aprendemos isso, meus irmãos? Olha, tem gente que não entende isto, né? Eu não vou dar oferta, eu não vou dar dízimo. Meu irmão, olha só, a oferta que você dá, o que a igreja faz com a oferta que você dá? Compra cadeira, você está sentado nela. Compra templo, compra terrenos, compra carro. Quem é que usufrui isso? É você mesmo.
Então a oferta que o povo deu para Deus, quem usufruiu é o próprio povo. Deus não come carne, Deus não precisa de casa para morar, Deus não precisa de cadeira para sentar, Deus não precisa de microfone para falar. Quem é que usa a oferta? É nós. Somos nós mesmos. E assim a Bíblia diz que o povo comeu durante 23 dias. Oh, glória a Deus. E churrasco. Churrasco. Por isso que esse negócio de ser vegetariano é heresia, meu irmão. Aleluia. Deus gosta de um churrasco mesmo para o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Deus mandou o povo comer churrasco. Glória a Deus. Os gaúchos ficaram contentes agora, né? E os carioca que estão aqui no nosso meio também estão contentes. Vocês gostam de churrasco também, né? Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem. Agora, meus irmãos, veja. Vamos deixar um pouco o churrasco de lado, vamos em frente na mensagem. A palavra de Deus diz então que à noite Deus apareceu para Salomão. E Deus disse assim para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. E Deus disse duas coisas. Deus disse assim: eu escolhi este lugar. E lá embaixo Deus diz assim: eu santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Em primeiro lugar, vemos que Deus escolheu o lugar. E depois Deus diz que eu santifiquei a casa. Por que Deus escolheu aquele lugar? Aquele lugar já havia sido escolhido por Deus. Deus não escolheu aquele lugar por causa de Salomão, mas Deus mandou Salomão construir ali porque Deus já havia escolhido o lugar. Porque aquele lugar era o Monte Moriá. Aquele lugar era o lugar onde, muitos anos antes, Deus havia levado Abraão para ali naquele mesmo lugar Abraão oferecer o seu filho Isaque. E quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque, foi matar o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, diz: não faça isso. Não faça isso, eu não aceito sacrifício humano, não faça isso, não. Eu já preparei um cordeiro, e aparece um cordeiro ali, o cordeiro Deus havia provido. Oh, glórias a Deus. Ali em Jerusalém, nem existia a cidade de Jerusalém ainda, mas Deus já estava prevendo que ali em Jerusalém, milhares de anos depois, ia chegar o cordeiro de Deus, no mesmo lugar que chegou o cordeiro para Abraão. Coisa linda é a palavra de Deus, irmãos, coisa fantástica. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz então, que Deus disse para ele: e eu santifiquei esta casa, santifiquei, e eu vou abençoar, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter. Veja, é uma sequência: se humilhar, orar, buscar e se converter. Se, condicional, se. O que aconteceu, meus irmãos? Aquilo lá era tão fantástico, as muralhas de Jerusalém eram tão fantásticas, que o povo muitas vezes deixava de olhar para Deus e olhar para o templo. Deixava de adorar a Deus e quase que deificava o templo. O povo se achava que em Jerusalém jamais seriam alcançados pelo inimigo. O templo foi inaugurado mais ou menos no ano 950 a.C. E o povo então deixou o Senhor, deixou de se humilhar, deixou de orar, deixou de buscar e não se converteu dos seus maus caminhos. Pelo contrário, quando Deus levantou o profeta Isaías, depois levanta o profeta Jeremias, o povo não aceitava o que Jeremias falava. O povo chegou a lançar Jeremias no calabouço, porque Jeremias estava dizendo que Jerusalém seria destruída. Não se converteram dos seus maus caminhos, deixaram Deus, abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a santificação. Mas eles batiam no peito e diziam: não, nós estamos debaixo de uma promessa. Deus disse para Salomão que ele ouviu a oração. Deus disse que santificou esta casa perpetuamente. Não, Deus tem compromisso conosco. Meu irmão, Deus não tem compromisso com ninguém a não ser com a sua palavra. Enquanto nós estamos debaixo da sua palavra, o compromisso dele está com a nossa vida. Mas quando deixamos a sua palavra, perdemos a sua promessa. Glória a Deus. 350 anos depois disso acontecer, veio a Babilônia e destruiu Jerusalém.
e destruiu o templo. E destruiu o templo. Mas como? Aleluia. Como que vai destruir o templo? Como vai destruir o templo se Deus havia dito que ele havia escolhido aquele lugar e havia santificado aquela casa perpetuamente? Como isto? Aleluia, glória a Deus. Escute uma coisa, meus irmãos, a palavra de Deus é fiel. Os homens são infiéis, mas ainda que os homens sejam infiéis, Deus permanece fiel. Deus havia dito que ele havia escolhido aquele lugar. Deus havia dito que ele havia santificado aquela casa. Aquela geração se perdeu. Aqueles homens abandonaram Deus. 350 anos depois desta inauguração fantástica, eles perderam a visão de Deus. E o templo foi destruído, mas a promessa de Deus continuava em pé. Oh, glória a Deus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O mesmo que aconteceu no Antigo Testamento continua acontecendo conosco hoje. Deus não tinha compromisso com aquela geração. Deus não tinha compromisso com aquelas paredes. Deus não tinha compromisso com aquele templo. Mas Deus tinha compromisso com a sua palavra. Oh, glória a Deus. Escute uma coisa: Deus não tem compromisso com nenhuma igreja. Deus não tem compromisso com nenhuma denominação. Se uma igreja, se uma denominação abandona a palavra de Deus, Deus sempre vai levantar outra. Deus sempre vai levantar outro povo. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquele templo foi destruído. Contextualizando para os nossos dias de hoje, aquela denominação foi destruída, aquela denominação morreu, aquela igreja morreu, mas a palavra de Deus continuava viva. 70 anos depois do povo ser exilado, se cumpriu o tempo do exílio. Deus revela para Daniel que o povo iria voltar para a terra. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, e o povo começa a voltar da Babilônia, e começam a reerguer o templo no ano 520, 80 anos depois. Então, o templo começa a ser reerguido. Oh, glória a Deus! Lá por volta de 500 o templo está edificado. Agora, meus irmãos, quando o povo começa a reerguer o templo, o que Deus diz para o povo? Ageu capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora, meus irmãos, olhem só a tristeza daquele povo. 350 anos antes, um pouco mais, agora já 430 anos antes, quando aquele templo havia sido inaugurado, ele havia sido construído, se lembra de que madeira? Se lembra qual madeira? Cedro, cipreste e sândalo vindos do Líbano. Agora, a segunda casa, Deus diz assim: suba aqui no morro, aqui perto. Vocês não têm dinheiro para importar madeira. Vocês não têm dinheiro para comprar ouro. Suba no morro aqui. Suba no Morro da Cruz, suba no Morro Teresópolis ali. Tira as madeirinhas dali e constrói com essas madeirinhas aqui. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que coisa. E o povo está meio chateado. Povo meio cabrunhado, meio cabisbaixo. Quem sabe os construtores acabrunhados por verem aquela pobreza. Aleluia. E Deus levanta o profeta Ageu e diz no capítulo 2 de Ageu e no versículo 8: meu povo, vocês não fiquem tristes, vocês não fiquem chateados. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês não têm dinheiro, mas minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
E agora Deus diz uma coisa a respeito da segunda casa. Deus diz assim: e a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Vocês olhem a história dos pais de vocês e veem que eles cultuavam numa catedral de ouro. Ouro que revestia Líbano, o cedro do Líbano, cipreste. Quem entrasse no templo sentia o perfume do sândalo. Mas agora vocês estão construindo com essas madeiras, são simples aqui das terras, dos morros de Israel. Oh, aleluia! Vocês não vão cultuar numa catedral, vocês não vão cultuar no meio do ouro, mas o que importa é isso que eu estou dizendo para vocês: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Deus diz no versículo 7: eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, meus irmãos, o que aconteceu com esta casa? Deus faz mais uma promessa para esta casa. Deus diz ainda: farei abalar todas as nações, e coisas preciosas de todas as nações virão. E eles erguem aquele templo. E era um templo simples, um templo de madeira. Mas e a promessa de Deus, irmão Roberto? Onde está a promessa de Deus? Deus não disse que encher aquela casa de glória. Deus não disse que iria trazer a riqueza das nações. Passam-se os anos, passam-se quase 500 anos. E Herodes, o grande, resolve reformar aquela casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E constrói grandes muralhas consideradas indestrutíveis. As muralhas da antiguidade eram feitas assim: pegava-se pedras e barro, ia se juntando pedra com barro, mas Herodes não. Herodes fez uma muralha. As muralhas do templo eram de pedras grandes. Os irmãos que foram comigo já lá em Israel veem aquelas pedras enormes, pedras com 4, 5 metros de comprimento, cada pedra pesando 70, 100 toneladas. Herodes constrói aquilo. Herodes reforma o templo e transforma aquele templo numa das que eram consideradas uma das maravilhas do mundo antigo. Glória a Deus. Mas e onde está a glória? Cadê a glória? A Bíblia então fala em Lucas capítulo 2 e versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus. O primeiro templo, o templo de Salomão, o povo viu a glória, o povo viu fogo, o povo viu alguma coisa fantástica. Mas neste segundo templo, o templo em que Deus havia dito que a segunda casa teria uma glória maior do que a primeira, foi o próprio Filho de Deus, foi o próprio Deus que entrou. Jesus entrou no segundo templo. Oh, pode dar glória a Deus. Aleluia, o próprio Deus entrou, o próprio Jesus, aleluia. Deus preparou todas as coisas para que a sua palavra se cumprisse. A palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. Pode passar 300 anos, pode passar 500 anos, mas que Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre. 500 anos depois a profecia se cumpriu. A glória dessa casa é maior do que a outra.
Pode dar glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Mas assim como havia acontecido lá na primeira casa, em que o povo se afastou da palavra de Deus, o povo deixou a palavra de Deus, assim também acontece com a segunda casa. Aquele povo também se afastou de Deus. E pior, rejeitou a glória de Deus que havia entrado na casa. Rejeitou Jesus que havia entrado no templo. Rejeitou o menino que havia entrado no templo. E agora Jesus está caminhando lá por Jerusalém, olhando aquele templo fantástico, maravilhoso. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Vai cair tudo isso aqui. Essa igreja aqui vai cair. Essa igreja enorme, fantástica, feita de pedras, considerava indestrutível. Esta catedral, luxuosa, finíssima, vai ser destruída, porque rejeitaram a glória de Deus, porque rejeitaram a presença de Jesus, porque rejeitaram o verbo de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas Jesus, assim como Jesus disse que aquele templo seria destruído, mas havia promessa que naquele lugar, para sempre, iria ser erguido o templo do Senhor. Jesus disse: olha, os judeus rejeitaram a glória do Pai, rejeitaram a mim. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai. Mas eu vou sair daqui, eu vou subir ao céu. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro do mesmo tipo que eu, o Espírito Santo. Oh, glórias a Jesus! Oh, glórias a Jesus! Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! E nesta mesma cidade do templo, a poucas centenas de metros a oeste do templo, havia um pequeno lugar, um lugarzinho chamado Monte Calvário. Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E novamente, a história se repete. Lá na antiguidade, 950 anos antes de Jesus nascer, 80 mil homens subiram os montes do Líbano para colher cedros, para cortar sândalos e para cortar ciprestes. Lá 350 anos ou 430 anos depois, melhor, lá em 520 antes de Cristo, os homens subiram os montes de Israel para colher madeira, para construir um novo templo, a segunda casa. E agora, quando a segunda casa estava para ser destruída, glória a Deus, de novo, alguém sobe no monte, não para buscar madeira, mas levando madeira para construir o terceiro templo. João capítulo 19, versículo 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, aleluia. Salomão contratou homens, Ageu contratou ou convocou o povo para ir, mas agora o profeta, ele não profetiza que alguém vá. Agora o rei não manda que servos vá no monte buscar madeira, mas agora diz a Bíblia que ele próprio, o próprio rei, o próprio profeta, ele sobe ao monte, não para buscar madeira, mas levando madeira para construir o terceiro templo. Oh, glória a Deus! E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram. Oh, aleluia! E ali Jesus foi crucificado.
E ali ele levou madeira para construir o terceiro templo em Jerusalém, porque Deus havia dito: aqui nesta cidade, aqui eu escolhi para aqui estar para sempre a minha casa. Glória a Deus. E Jesus sobe no monte e é pregado na cruz e morre. Junto ao monte, a mais ou menos 150 metros do monte, estava ali o lugar da sepultura de Jesus. Colocaram Jesus naquela gruta e ali rodaram a pedra. Ele ficou ali sexta, sábado, mas domingo de madrugada a glória de Deus fez aquele monte tremer. E a pedra se abriu e o Espírito desceu. E o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, um dia nos vivificará no arrebatamento. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Jesus ressuscita, diz para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ficar em Jerusalém até que o templo seja inaugurado. Ficar em Jerusalém, aqui é o lugar do meu templo. O terceiro templo vai ser inaugurado daqui a alguns dias. Vocês fiquem aqui, vocês não saiam daqui, vocês fiquem aqui na minha presença. Aleluia, eu fui no monte, aleluia, eu levei madeira, eu construí o templo com aquela madeira, a madeira do Calvário, a madeira da cruz, a madeira da crucificação. Fiquem aqui. E passa um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º dia, 9 horas da manhã. Estavam todos assentados no cenáculo, também ali. Deus tinha dito para Salomão que ele tinha escolhido aquele lugar. Por isso Jesus disse: ficar em Jerusalém. Aleluia. Também ali. No mesmo lugar que Abraão tinha levado Isaque, no mesmo lugar que Salomão havia construído a primeira casa, no mesmo lugar que Esdras e Neemias havia construído a segunda casa, no mesmo lugar onde Simeão havia pegado Jesus nos braços, naquele mesmo lugar estava o povo sentado. E ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentadas, e foram vistas línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Chaparamacorabachai, rabagachorabagachandarabagai, raroroxarabagachorabagachandaragostorabahai. E diz a Bíblia: e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, estava sendo inaugurado o terceiro templo. A Bíblia diz: vós sois o templo de Deus. A minha igreja agora é o templo do Espírito Santo. Estava sendo erguido o terceiro templo. No primeiro templo, o rei Salomão deu 120.000 ovelhas, deu 22.000 bois. Era sangue de bois e ovelhas que não acabava mais de correr. Mas no terceiro templo, o rei deu seu próprio sangue. O sangue de Jesus foi derramado na construção do terceiro templo. E o que o sangue de 120.000 ovelhas e o que o sangue de 22.000 bois não pode fazer, o sangue do Cordeiro faz. Oh, que maravilha, oh, glória a Deus. Os bois que Salomão doou, as ovelhas que Salomão doou, alimentaram o povo durante 23 dias, mas o pão que Jesus nos ofereceu, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Oh, aleluia, aleluia. Os bois e ovelhas de Salomão duraram 23 dias, mas o corpo que Jesus ofereceu no Calvário,
Ele está durando até o dia de hoje. O povo teve que voltar depois de 23 dias de festa, mas passados 2000 anos, a igreja continua na festa. Continuamos comendo do pão e bebendo do sangue, continuamos nos alimentando do Cordeiro de Deus, continuamos nos alimentando da presença do Espírito Santo. Quantos podem glorificar a Deus? Que coisa linda! Levante as suas mãos e adore Jesus. Estamos aqui na sua festa, continuamos na festa da inauguração do templo. A mesma glória que caiu no dia de Pentecoste quer cair na tua vida esta noite. Você é templo do Espírito Santo, você é o terceiro templo. Glorifique, busque a Deus, clame a Deus. Não saia desta santa ceia sem sentir a glória de Deus na tua vida. Vai, clame, siga clamando, siga buscando. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter, eu ouvirei do céu. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua oração. O terceiro templo é o maior templo da história da humanidade. Aleluia. O terceiro templo é o maior templo. É templo construído de pessoas, é templo construído de corações, é templo construído de espírito, de homens e mulheres que temem a Deus, que glorificam a Deus, que adoram a Deus. Vai glorificando. Não pare de glorificar, meu irmão. Só pare de glorificar quando você estiver que nem o povo lá, está prostrado no chão, adorando a Deus, glorificando a Deus. Diga: Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua glória. Eu quero a glória do terceiro templo. Eu quero a glória do terceiro templo. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e a glória da terceira é maior do que a segunda. Você não sente mais esta glória? Te alimenta de Jesus, te alimenta da natureza dele, te alimenta do Espírito dele. A primeira casa foi destruída no ano 600 antes de Cristo. A segunda casa foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Mas a terceira casa não será destruída. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A terceira casa será arrebatada. La caparaba xandara. Urra lora baiara balatora beca poreberebelerecho. Ora vem, Senhor Jesus. Quisera eu que Jesus viesse hoje. Quisera eu que Jesus voltasse agora. Experimenta glorificar a Deus. Experimenta falar com Deus. Experimenta pedir o batismo com o Espírito Santo. Experimenta pedir o renovo de Deus na tua vida. Seja parte do terceiro templo. Seja parte da terceira casa. Ah, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Olha a glória de Deus caindo, meu irmão. Eu estou vendo uma onda de poder descendo sobre este lugar. Há uma onda de poder descendo sobre este lugar. Há uma onda do Espírito descendo. Vai recebendo este poder. Vai recebendo este poder. Vai recebendo esta glória. Vai recebendo. Há uma onda de poder. Há uma onda de poder sendo soprado por Deus sobre este lugar.
caparachola baraçanda laia. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Uribi canto lamaha e cholamaratora balaçanda laia. Olha o que Deus está fazendo aí. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. A mesma glória que desceu sobre o templo de Salomão, a mesma glória que desceu em Jerusalém, está descendo neste lugar. Vai recebendo glória. Oh, aleluia. Eu estou vendo irmão aí de mais de 70 anos dançando no Espírito. Recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, busca a glória. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, orar e se converter, eu ouvirei do céu. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30 um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.